Você já sentiu que depois da maternidade deixou de ser você mesma? Que tudo gira em torno dos filhos, da casa, das responsabilidades e que aquela mulher que tinha sonhos, hobbies e até tempo para tomar um banho tranquilo ficou em segundo plano? Pois é, se você já se sentiu assim, esse vídeo é para você. Quando nos tornamos mães, nossa vida muda completamente, e isso é uma pura verdade. De repente, existe uma pessoa que depende de nós para tudo. Nossos horários mudam, nossas prioridades mudam, nosso corpo muitas vezes muda também, e até a forma de como enxergamos a vida passa por uma transformação. E é em meio a tantas mudanças, muitas vezes acabamos nos colocando em último lugar. A gente cuida do filho, cuida da casa, cuida do marido, cuida das responsabilidades do dia a dia e quando sobra algum tempinho, geralmente estamos tão cansadas que só queremos descansar. Eu acredito que muitas mães vão se identificar com isso. Olhar para uma foto antiga e pensar, nossa, nem lembro a última vez que me arrumei assim. Ou perceber que faz meses que não faz algo diferente, algo que gostava. E eu não estou falando apenas de aparência, tá, gente? Estou falando de se sentir bem consigo mesma, de se reconhecer no espelho, de lembrar que existe uma mulher aí dentro de você, além de ser uma mãe. Durante muito tempo, eu achei que cuidar de mim precisava ficar para depois. Afinal, sempre havia algo mais importante para fazer. Mas com o passar do tempo, percebi uma coisa muito importante. Quando nós nos abandonamos completamente, começamos a nos sentir cansadas, não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. E foi justamente aí que entendi que voltar a cuidar de mim não era uma questão de vaidade. Era uma questão de saúde, de bem-estar e até de amor pela minha família. Porque uma mãe que se sente bem consigo mesma consegue viver a maternidade de forma mais leve, mais feliz e até mais presente. Por isso hoje eu quero conversar com você como uma amiga, sem julgamentos e sem fórmulas mágicas. Quero compartilhar algumas coisas que me ajudaram e que podem ajudar também a você a se reencontrar depois da maternidade. E a primeira delas é: entenda que você continua sendo uma pessoa além da mãe. Uma das coisas mais importantes que precisei aprender depois da maternidade foi que eu continuo sendo uma pessoa além da mãe. Pode parecer óbvio quando falamos isso em voz alta. Na prática, muitas vezes nós nos esquecemos completamente dessa verdade, daquilo que é óbvio. Quando um filho nasce, nasce também uma nova versão de mulher que somos. E é natural que, principalmente nos primeiros meses ou até nos primeiros anos, a maternidade ocupe uma parte enorme da nossa vida. Mas existe um perigo quando começamos a viver apenas para essa função. Aos poucos, deixamos de fazer coisas que gostamos, paramos de investir em nós mesmos e passamos a nos definir apenas como a mãe de alguém. Olha a mãe da Maria, olha a mãe do João. E eu quero que você pense comigo. Antes de ser mãe, quem era você? Quais eram os seus sonhos? O que te fazia sorrir? O que você gostava de fazer no seu tempo livre? Quais eram os seus planos? Muitas vezes essas respostas elas ficam escondidas, sabe? Em algum lugar dentro de nós, porque estamos tão ocupadas cuidando dos outros que nos esquecemos de olhar para dentro. Mas deixa eu te dizer, a maternidade não veio para apagar a sua identidade. Você continua sendo mulher, continua sendo esposa, continua sendo filha, sendo amiga, continua tendo talentos, desejos, metas e até projetos. E sabe por que isso é tão importante? Porque seus filhos não precisam de uma mãe perfeita, sabe? Eles precisam de uma mãe saudável emocionalmente e presente e feliz. Quando uma mãe se abandona completamente, ela corre ali o risco de viver constantemente cansada, frustrada e sem energia. E isso não acontece porque ela não ama seus filhos. Às vezes, sabe, pensamos que tirar um tempo para nós é egoísmo. Mas cuidar de si mesma não significa amar menos os seus, significa reconhecer que você também importa. Na verdade, eu acredito que quando seus filhos veem você se respeitando, se cuidando e valorizando quem você é, eles aprendem uma lição muito importante. Sabe qual é? Amor próprio. Porque a maternidade faz parte da sua história,
mas ela não é a sua história inteira. 2. Pare de esperar um momento perfeito. Eu acredito que uma das maiores armadilhas que nós mães caímos é esperar o momento perfeito para voltar a cuidar de nós mesmas. A gente pensa, quando meu filho dormir a noite toda, eu vou voltar a me cuidar. Eu vou ter mais tempo. Quando a casa estiver organizada. Quando as contas melhorarem. Quando a rotina ficar mais tranquila. E quando... Mas a verdade é que a maternidade é feita de fases. E quando uma dificuldade passa, uma fase passa, outra surge. Você que é mãe, já percebeu isso? Primeiro são as noites sem dormir, depois vem as doenças da infância, em seguida chegam as tarefas da escola, as atividades, as preocupações e tantas outras demandas que nós mães carregamos. E se ficarmos esperando a vida ficar perfeita para a gente começar a se cuidar, talvez esse dia nunca chegue. Precisamos aprender a valorizar os pequenos espaços que já existem dentro da nossa rotina. Às vezes, são 10 minutos de leitura enquanto uma criança brinca, uma caminhada rápida, uma oração em silêncio, um banho sem pressa, passar um hidratante, arrumar o cabelo, gente, tirar a sobrancelha, ou simplesmente sentar por alguns minutos para tomar água e organizar os pensamentos. Parece pouco. Mas esses pequenos momentos enviam uma mensagem muito importante para nós mesmos. Eu também sou importante. E sabe o que acontece quando começamos pequeno? A constância aparece. Muitas mães desistem porque querem mudar tudo de uma vez, sabe? Querem começar o dia com a dieta perfeita, uma rotina perfeita, exercícios todos os dias, ter uma casa impecável e ainda dar conta de todas as responsabilidades. Mas isso gera, sabe o quê? Frustração. E o segredo não está em fazer muito, está em fazer o que é possível na fase que você está vivendo. Talvez hoje você não consiga dedicar 1 hora para si mesma. Tudo bem, mas consegue separar 5 minutos? Porque 5 minutos hoje são melhores do que esperar meses pelo cenário ideal. Concorda? Eu quero que você guarde uma frase, de verdade. Não espere ter tempo para se cuidar. Comece a se cuidar com o tempo que você já tem hoje, com o tempo que você consegue. A maternidade nos ensina a adaptar muitas coisas e o autocuidado também precisa se adaptar à nossa realidade. E o importante não é a quantidade de tempo que você se dedica a si mesmo. O importante é não se abandonar enquanto ainda cuida de todos ao seu redor. Pequenos cuidados feitos todos os dias têm muito mais impacto do que grandes mudanças que duram apenas uma semana, pode ter certeza. Então pare de esperar a fase perfeita, o dia perfeito, a rotina perfeita. Comece com o que você tem, onde você está, do jeito que for possível, porque você merece esse cuidado agora, e não apenas quando tudo estiver resolvido. 3. Redescubra aquilo que te faz feliz. Depois que nos tornamos mães, é muito comum que toda a nossa atenção fique voltada para os nossos filhos. E isso é natural, afinal eles precisam de nós. Mas, com o passar do tempo, muitas mulheres percebem que já não sabem mais responder uma pergunta simples como: o que te faz feliz? Talvez hoje você nunca tenha parado para pensar nisso. Mas tente se lembrar de quem você era antes da maternidade, o que você gostava de fazer nos seus momentos livres, quais eram os seus hobbies, o que te dava sensação de leveza, o que fazia seus olhos brilharem, hein? Muitas vezes deixamos essas coisas de lado porque acreditamos que agora não há mais espaço para elas, mas a verdade é que aquilo que nos faz bem continua sendo importante, mesmo depois da chegada dos filhos. E eu não estou falando de grandes viagens ou de ter horas livres todos os dias. Estou falando de coisas simples que alimentam a nossa alma. Talvez você goste de ler um livro, talvez você goste de assistir uma série, talvez você goste de cozinhar, ou de gravar vídeos, assim como eu estou fazendo agora, ou fazer artesanato, caminhar, ouvir música, ou simplesmente sentar em silêncio por alguns minutos. Eu não sei, mas essas atividades podem parecer pequenas, mas elas nos ajudam a lembrar quem somos mais do que as tarefas da rotina. Muitas mães vivem no modo automático. Acordam, cuidam dos filhos, organizam a casa, resolvem problemas e vão dormir exaustas.
e repetem isso dia após dia, até que em algum momento surge uma sensação de vazio. Você já parou para pensar nisso? Não porque falta amor pelos seus filhos, mas porque falta conexão consigo mesmo, entende? E é justamente aí que entra a importância de se redescobrir aquilo que te faz feliz. Porque quando fazemos algo que gostamos, nossa energia muda. Nossos sentimentos ficam mais animados, nós nos sentimos mais animadas, mais leves e mais motivadas. E sabe o mais bonito? Essa felicidade não beneficia apenas você, ela impacta toda a sua família. Porque uma mãe que se sente realizada transmite mais alegria para dentro de casa. Se você não sabe por onde começar, faça uma lista. Anote tudo que você gostava de fazer antes da maternidade. Depois, escolha apenas uma dessas coisas e tente encaixá-la ali na sua rotina, mesmo que seja por poucos minutos na semana. Mas não coloque pressão sobre si mesma. Você não precisa voltar exatamente a ser a mulher que era antes. Até porque, na verdade, isso talvez nem seja possível. Porque a maternidade nos transforma profundamente. E o objetivo não é voltar ao passado, é construir uma nova versão de você mesma, levando consigo tudo o que aprendeu e viveu. Uma versão que continua sendo mãe, mas que também se permite sonhar, sorrir, descansar e fazer coisas que a fazem feliz. Porque seus filhos precisam de você, mas você também precisa de você. E redescobrir aquilo que te faz feliz é uma das formas mais bonitas de se reencontrar depois da maternidade. 4. Cuide da sua saúde emocional. E quando falamos em autocuidado, muitas pessoas pensam logo em salão de beleza, skincare, não sei nem se eu falei certo esse nome, roupas novas ou momentos de lazer. E tudo isso pode fazer parte sim do autocuidado. Mas existe um cuidado que muitas vezes ele é esquecido. O cuidado com a nossa saúde, mental, emocional. A maternidade é uma experiência linda, mas também ela é desafiadora. Existem dias em que nos sentimos mais realizadas e felizes, mas também existem aqueles dias que nos sentimos mais cansadas, frustradas, sobrecarregadas e até sozinhas. E sabe qual é o problema? Muitas mães acreditam que não podem falar sobre seus sentimentos, porque tem medo de serem julgadas, por exemplo, medo de parecer ingratas, medo de que as pessoas interpretem isso como falta de amor pelos filhos. Mas sentir cansaço não significa que você ama menos. Sentir vontade de ficar sozinha por alguns minutos não significa que você é uma mãe ruim. Sentir tristeza em alguns momentos não significa que você falhou. Significa apenas que eu e você somos humanas. Durante muito tempo, nós aprendemos a cuidar das emoções de todo mundo ao nosso redor, mas esquecemos de olhar para as nossas próprias emoções. E emoções ignoradas não desaparecem. Elas se acumulam, se transformam em estresse, em irritação constante, em esgotamento, em falta de paciência. Por isso, cuidar da saúde emocional é aprender a ouvir a si mesma, é prestar atenção em como você realmente está. Não apenas responder, está tudo bem automaticamente quando alguém pergunta, mas ter coragem de reconhecer quando algo não está bem. Às vezes, o autocuidado emocional é permitir-se chorar. Às vezes, é conversar com alguém de confiança, é fazer uma oração, é escrever o que está sentindo. Como escrever ajuda, gente. E é o que me ajuda muitas vezes. É tirar alguns minutos para ficar em silêncio, é aprender a dizer não quando a sua agenda está cheia. Muitas mães carregam uma necessidade enorme de agradar todo mundo. Querem estar presentes para todos, querem resolver tudo e atender todas as expectativas. Mas a verdade é que você não consegue cuidar de todos se estiver completamente esgotada. E uma das maiores formas do autocuidado é estabelecer limites. Você não precisa aceitar tudo. Você não precisa estar disponível o tempo inteiro. Você não precisa ser perfeita. Seu valor não está na quantidade de coisas que você faz em um dia. Seu valor está em quem você é. Outra coisa muito importante é lembrar que pedir ajuda emocional também é um ato de coragem. Você sabia disso? Se você percebe que está constantemente triste, ansiosa, desanimada ou sobrecarregada,
Conversar com um profissional pode ser um passo importante. Assim como cuidamos do corpo quando ele adoece, também precisamos cuidar da nossa mente, das nossas emoções quando elas precisam ali de um pouco mais de atenção. Eu quero que você guarde esta mensagem. Você merece o mesmo carinho, a mesma paciência e a mesma compreensão que oferece às pessoas que você ama. Então, seja gentil consigo mesmo. Você está aprendendo, crescendo e fazendo o melhor que você pode. Isso, não ignore seus sentimentos. Não silencie suas emoções. Não deixe sua saúde emocional para depois. Porque cuidar da sua mente e do seu coração também é uma forma de cuidar da sua família. Pense nisso. Agora eu quero saber de você. Qual foi a última coisa que você fez apenas por você? Me conta aqui nos comentários. Eu vou adorar ler sua experiência. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo falou ao seu coração, deixe o seu like, compartilha com outra mãe que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Um beijo e até o próximo vídeo.